Olá, bom dia. O dia da filmagem hoje é 17 de agosto, né? Aqui está bastante fresquinho, tá frio, podemos dizer assim, mas está prometendo hoje um dia agradável, né? Agora são 8 horas da manhã, o sol já está se levantando e nós já revisamos nossa lição. Eu tenho por costume fazer várias revisões, né? O método, simplificando, é o seguinte: sábado, sexta-noite e sábado, eu estudo toda a lição da semana que eu vou gravar, né? Sempre estudo umas 5, 6 lições na frente. E então, sábado à tarde, eu escrevo a lição de sábado e de sexta-feira, a primeira e a última daquela semana. Então, durante a semana, daí eu escrevo domingo, de segunda, de terça, vai até quinta-feira. Na sexta-feira ela é revisada, para então ser enviada a São Paulo, com o irmão lá, que faz o irmão Jair, que faz a revisão, isso na outra quarta-feira, né? E então, no outro domingo, eu faço a gravação, como agora estou fazendo a lição 12. Para fazer a gravação dou outra revisada, outro estudo na lição. Em síntese é isso, né? Mas tem algumas coisas mais, sim, que fazem parte do nosso método para essas lições. Tudo é feito de maneira muito simples, né? A gravação, principalmente, é de uma maneira muito simples. Não dá para... Não se dispõe de muito tempo, né, para organizar cenários, etc. Então a gente aproveita o cenário natural mesmo. Né? E de vez em quando alguém escuta um passarinho ou algum cachorro latindo ou passando, coisas desse tipo assim, faz parte, né? Muito bem. Então nessa semana, a 12ª, né, estamos então na penúltima lição, reforma, curando relacionamentos quebrados. Vamos fazer a nossa oração? Santíssimo e poderoso Senhor Deus que estás nos céus, nos abençoe nesse estudo, que é demais importante, porque nós queremos viver felizes, nos dando bem uns com os outros. Esteja conosco nesse estudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vou ler o verso dessa semana, né, que está aqui. Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então aqui tem dois aspectos, dois pontos importantes. Éramos inimigos, ou seja, não estávamos em conformidade com Deus. Não estávamos reconciliados, não fizemos as pazes, não houve paz entre nós e Deus. Então, mesmo nessa condição, Deus, por meio do seu Filho, nos perdoou, né, para nos reconciliar. Então, agora que já estamos reconciliados, muito mais fácil ainda será Ele nos salvar. Nós sermos salvos, já estamos reconciliados, então permaneçamos assim que seremos salvos, né? Aqui fala muito a respeito de amor uns aos outros. E eu lembro agora aqui o livro de João, capítulo 13, versículo 34. Esse, eu creio que é o versículo, a passagem bíblica mais representativa a respeito do amor de Deus para conosco. João 13, versículo 34. Ali diz assim: amei-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, disse Jesus, não é? Em outra passagem diz um pouco diferente, não é? Amei-vos uns aos outros com todas as vossas forças, é? Amei-vos com toda a vossa inteligência, com todo o vosso entendimento. Amai a Deus assim também. Mas aqui nos dá o exemplo: quem mais pode amar senão aquele que morreu por nós? Então vem o mandamento supremo, a síntese suprema da lei de Deus: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Não tem mais que isso. Deus, o Senhor Jesus Cristo, não poderia ter deixado uma regra mais forte de amor do que esta.
né? Então vamos ver alguns estudos, alguns casos aqui dessa restauração de relacionamento, né? A principal restauração de relacionamento foi entre Deus e o homem. O Deus nos procurou. Aliás, prestem bem atenção. Essa é a regra, né? Aquele que é ofendido, mais difícil é o que ofendeu ir lá fazer as pazes. É mais fácil o ofendido se humilhar e ir em direção ao que o ofendeu e propor, não, vamos esquecer, vamos passar isso por alto, vamos orar juntos, vamos nos reconciliar, etc. É mais fácil para isso. Assim, não fomos nós que procuramos a Deus, nem procuramos a Jesus para a reconciliação. O ser humano nem pensava nisso. Foi Deus que nos procurou, Deus ofendido, né? Ele nos procurou e já tinha um plano pronto, e a morte de Jesus já estava planejada, tudo planejado para nos perdoar e passar uma borracha, jogar esses pecados lá na Fossa Mariana do Pacífico, não é? No fundo do mar, ou seja, não lembrar mais do passado, esqueceu, vamos reiniciar do zero. Essa proposição foi de Deus, aquele que nós ofendemos. A proposição da reconciliação veio de Deus. Assim deve ser entre nós. Não devemos dizer, bom, ele me ofendeu, então ele que venha falar comigo. Não. Claro que não está proibido que o ofensor tome iniciativa. Não está proibido. Alguém tem que tomar iniciativa, é lógico, né? Então, aqui no caso ocorreu um desentendimento muito forte entre Paulo e Barnabé. Vejam bem, justo Paulo, aquele que Deus, o Senhor Jesus, procurou no caminho para aquele que Deus procura, aquele que Jesus procurou quando estava indo para prender apóstolos, discípulos de Jesus, né? E ele foi derrubado do animal, etc., né? E justo ele que foi perdoado, que foi procurado por Deus para acertar sua vida com Deus, e tiveram uma discussão, não foi um debate, isso foi uma discussão, foi uma polêmica, foi uma, vamos dizer assim, palavras mais simples, foi uma briga mesmo, foi uma briga mesmo, né? Por causa de João Marcos, né? João Marcos, ele desertou, eles tinham combinado ir a certos lugares para pregar, e João Marcos viu que isso era muito difícil, e que havia perigos, etc., e ele voltou atrás. E Paulo pensou assim, não, eu não quero esse aí já falhou uma vez, vai falhar de novo, isso não vai dar certo. Mas Barnabé, que era parente de João Marcos, ele queria dar mais uma oportunidade. Paulo teve aquela oportunidade aquela vez, né? Paulo conhecia toda a doutrina e não achava que tinha que combater Jesus. Agora Marcos falha uma vez, né? E então teve aquela polêmica, a briga mesmo, né? Mas no futuro, Paulo se reconciliou com João Marcos. Paulo até queria que João Marcos ficasse com ele. Paulo recomendou João Marcos à igreja, né? Houve reconciliação. Como foi essa reconciliação não consta na Bíblia, mas consta que eles estavam bem um com o outro, né? E João Marcos foi muito útil. Paulo até disse assim, orientou a igreja que receba Marcos, ele lhe fora muito útil, né? E Paulo pediu a Timóteo que levasse a Marcos, né, para a igreja, para ajudar a enriquecer a igreja, porque Marcos era um valoroso pregador, né? Ou seja, Paulo reconheceu que houve uma falha dele, e todos nós cometemos falha, né? Aliás, sabe qual é o meu medo? O meu grande medo é que eu esteja falhando em alguns pontos, em alguns aspectos, e eu mesmo não esteja vendo que pontos e que aspectos são esses. E todo mundo está vendo, né? Menos eu. Oh, gente, isso eu não queria que acontecesse. Isso seria dramático. Não queria. No caso aqui de Filemão com Onésimo, né? Onésimo foi um escravo de Filemão. Filemão foi um cristão, né?
se converteu ao cristianismo, mas como a cultura faz com que as coisas aconteçam, ainda não perceba certos erros, Filemão nem se deu conta que escravizar uma outra pessoa, isso não é certo. Mas da onde que um cristão vai escravizar uma outra pessoa, que mesmo que não seja cristão, que seja cristão, não importa? Não pode. Não se pode ter uma pessoa como escrava. Hoje a cultura não admite isso, mas naquela época era normal. Sabe o que a cultura hoje admite, que parece tão normal? Sonegar impostos. Né? Sonegar um pouquinho de impostos. Alguém tem uma loja, tem uma empresa, qualquer coisa, sonega um pouquinho. Ele nem percebe. Né? Aqui no sul é normal, visto como normal, tomar chimarrão. Né? Nem percebe. Né? Em muitos lugares é normal ver novelas. Nem percebe. Aquele Filemão não percebeu. E Onésimo, que estava sofrendo, sob o jugo de Filemão, ele resolveu fugir. Ele fugiu. Mas eu não culpo Onésimo por ter fugido, mas de qualquer forma ali houve algum prejuízo, que eu não sei dizer qual é, mas que Paulo, quando converteu Onésimo ao cristianismo, ele descobriu que Onésimo era um fugitivo de Filemão, e disse: Onésimo, você vai ter que voltar. Mas eu voltar, eu era escravo dele. Disse, não vai voltar como escravo. Vai voltar como livre, como irmão na fé. Mas houve um prejuízo lá. Você vai ter que acertar esse prejuízo com Filemão. E Paulo escreveu uma carta, uma recomendação de Onésimo, para que Filemão recebesse Onésimo como um ser livre, como um empregado, não como um escravo, como alguém que fosse pago pelo seu trabalho, que tivesse os direitos de seres livres. Não é? Então, eu não sei se esse aqui não é o primeiro, e se não for o primeiro, é um dos primeiros fatos que ocorreram contra a escravidão. Né? Depois passaram a escravizar os negros. Mas onde já se viu escravizar? A cor não tem nada a ver com ser inferior ou ser superior ou ser... Não, a cor negra, eles são irmãos dos brancos, os amarelos são irmãos dos brancos, os brancos são irmãos dos amarelos e dos negros. Somos as mesmas pessoas, criaturas de Deus, temos os mesmos sentimentos, queremos constituir família, queremos ser felizes, queremos progredir. Onde já se viu escravizar índios, escravizar negros, ou seja, lá quem for? Mas naquele tempo do descobrimento do Brasil, isso virou cultura e virou normal. Nos Estados Unidos, os cristãos escravizavam os negros, os índios, né? E os negros. Não. Hoje, Paulo esclareceu essa questão aqui. E Onésimo se converteu, voltou e passaram a ser irmãos. Houve reconciliação entre Filemão e Onésimo, por recomendação de Paulo. Paulo deve ter pensado muitas vezes, né? Nessa altura, Paulo já era bastante experiente na igreja. Deve ter pensado muitas vezes como ele foi duro com o João Marcos, né? Como deve ter doído para João Marcos. E como devia estar doendo agora para Onésimo, um cristão devendo alguma coisa. Ele precisava colocar a sua vida em dia. Colocar a sua vida em dia e ter a certeza da salvação. Minha gente boa, eu quero fazer uma ilustração sobre isso aqui. Por favor, ore para que você não cometa um pecado que é muito difícil voltar atrás. Não é? Por favor, ore para que não cometa um pecado assim, de alguma coisa. Por exemplo, olha só, eu imagino que dentro da igreja isso não aconteça. Né? Mas um pai, por exemplo, estuprar uma filha, isso não acontece dentro da igreja, mas é coisa que está virando cultura nesse mundo. Não é aceito, mas está cada vez mais. Como é que vai ser essa reconciliação? Meu poderoso Deus proteja todos nós disso. Que todos os homens que têm, porventura, essa inclinação, porque todos têm algum ponto fraco, todos têm, que orem para que não caia nesse, ou seja lá qual for a tentação que é muito grave para voltar atrás. Não é?
E aqui nós temos então outras coisas acontecendo na igreja de Corinto, por exemplo, não é? Ali havia competição, não é? Havia competição por cargos, talentos são dados para serem transformados em dons. Todo talento, toda a tua capacidade que você tem, se você aplica na igreja, se transforma num dom. Ou seja, Deus aumenta esse talento que Ele te deu para que outros se salvem. Daí vira dom, não é? Se torna um dom. E nós não devemos competir dentro da igreja por cargos. Às vezes se tem um cargo, num ano chega a comissão da igreja, propõe que você tenha outro cargo, etc. E a pessoa fica emburrada, algumas saem da igreja. Não. Por favor, não, jamais. Isso é o mesmo que aconteceu com João, com aqueles apóstolos de Cristo que queriam sentar à direita ou à esquerda. É a mesma coisa. Então nós já estudamos tanto sobre esse assunto e parece que a gente não se dá conta dele, não é? Nós precisamos alinhar os dons diferentes, as capacidades diferentes para uma única missão. Isso se chama harmonia, alinhamento, né? Se eu tenho o dom de pregar, o dom de escrever, ou sei lá, se aquele tem o dom de cantar, mas não tem o dom que eu tenho, eu não posso menosprezar o dom dele, nem ele o meu. Mas quando for pregar, ele vai cantar. O outro tem o dom de receber as visitas, o outro tem o dom de orar. Todos juntos, com dons diferentes, trabalhando unidos por um único propósito, salvar as pessoas para o reino dos céus. Esse é o único propósito que nós devemos ter, não é? E quando ocorrem atritos, por exemplo, podem ocorrer brigas. Gente, acho que nós devemos ter uma regra na nossa mente, na nossa cabeça. Começou uma briga, um atrito, alguma coisa assim, numa comissão de igreja, ou no lar, ou seja lá onde for, parar imediatamente o que estava em andamento e todos se ajoelham e oram. Mas eu duvido que esse atrito continue. Porque o que nos falta para resolver os problemas é a oração, mais oração, né? O foco dessa 12ª lição é a harmonia, a reconciliação, o perdão. Para isso, deve haver harmonia entre nós e harmonia nós com o nosso Redentor, né? Então nós devemos orar pela harmonia. Cristo morreu pelos pecados, né? E Ele foi que morreu. É a sua morte que produz o perdão. Não é o nosso arrependimento e a nossa confissão que produzem o perdão, não. Esses viabilizam o perdão que já existe. O perdão veio lá da cruz. Ele existe, está disponível. Então, se eu me arrependo, não se gera perdão. Se concede perdão. Deus tem o perdão para todos. E eu me arrependendo, né, e confessando, esse perdão que já existe, que vem da cruz, ele me é fornecido, assim como para você, como para todos. É bom que a gente saiba isso. E o perdão é concedido de quem não merece, porque nós cometemos o erro, nós infringimos a lei, né? Houve uma infração. E quando somos perdoados, nós nos sentimos aliviados, né? E como é bom. Assim também nós sentimos aliviados quando nós concedemos o perdão. Vamos supor a seguinte hipótese, vamos supor que a pessoa não queira ser perdoada. Não, eu não errei, eu estou certo e não quero nem saber. Mesmo assim você perdoa a pessoa. Sabe o que vai acontecer? Bom, ela vai continuar sofrendo. Você não. Você vai se sentir aliviado. Eu fiz a minha parte, eu estou limpo. Né? E se no futuro essa pessoa demonstrar que pode aceitar o perdão, vai lá de novo, tá bom, então vamos agora nos reconciliar, etc. Já te perdoei, vamos viver uma vida de harmonia entre nós. Mas é o seguinte, se você perdoa e a outra pessoa não aceita, você está salvo, a outra pessoa está perdida. E tem mais, você não sofre mais. O mal que a outra pessoa faz, ou o mal que a outra pessoa continua pensando a respeito de você, as fofocas que ela faz, ou continua fazendo a respeito de você, já não te atingem mais, né? Porque você está limpo, você se sente aliviado. É assim que funciona. Então por que você vai deixar que o mal da outra pessoa continue te azucrinando a vida, continue te batendo no mesmo ponto, continue te estressando, né? Não faça isso.
Não deve fazer isso. Não é? Perdoe que você está livre dessa carga e pronto. Não é? Ou seja, sempre que a gente faz a vontade de Deus, na verdade a gente sempre sai ganhando. Não é? Essa que é a grande questão. A gente também se alivia. E aqui na parte de quinta-feira do rancor para a restauração, né? O objetivo do perdão é a reconciliação. Uma vez que está perdoado, não existe mais a diferença, a ofensa. Se foi a ofensa, né? Às vezes tem certos perdões que são realmente difíceis, né? Então, como perdoar? Bom, vá que alguém te ofendeu, vá sozinho para ele, não espalha para ninguém, vá sozinho para ele, fala com ele ali e propõe a reconciliação, né? E o perdão e tudo. Já ofereça o perdão de cara, ou já ofereça o perdão de cara, né? Ou então, nem fale em perdão, fale em reconciliação direta, olha, vamos esquecer o passado, etc. Suponha que a pessoa não aceite desse jeito, então leve 2 ou 3 testemunhas, né? Não mais que 3 pessoas, né? Tu mais 2, né? E vão lá, talvez ela não queira, talvez ela não se convenceu, ou não se persuadiu, ou esteja um pouco reticente, também esteja magoada, né? Etc. Então mais 2 pessoas, ou mais uma, para ajudar no diálogo, no debate, naquela reconciliação, onde tem 2 ou 3 reunidos, há muito mais sabedoria onde só tem um sozinho pensando, né? Então ali estarão 4 reunidos, e se não deu ainda para chegar à reconciliação, então leve o caso à igreja, né? Conforme Mateus 18. Bom, se indo mais 2 ou 3, não houve reconciliação, aí já é um sinal de que está tendo forte resistência. Então isso tem que ser analisado de maneira em assembleia, na igreja, né? Se ainda não deu para reconciliar, gente, aí a coisa mais triste do mundo aconteceu. Está havendo resistência ao Espírito Santo. Está havendo um ensaio para o pecado do Espírito Santo. Não vou dizer já que é o pecado contra o Espírito Santo, mas a pessoa está resistindo a receber o perdão, a ser perdoada, a reconciliação. E o que mais isso pode ser, né? Isso é um forte ensaio. Irmãos, essa é uma tragédia que está acontecendo daí, né? Então, leva a igreja. Se ainda não houve jeito, deixa aquele irmão quietinho, fazer o quê? Né? Depende do caso, tem que ser excluído da igreja, depende do caso, não precisa. Só que não deve ter cargos, né? Porque alguém que não se reconcilia, como é que vai ter cargo? Como é que ele vai fazer parte de outras pessoas que precisam também da reconciliação, né? Como é que ele vai ajudar outros a se reconciliar se nem ele se reconcilia? A questão aqui é muito simples, Perdoa para que sejas perdoado por Deus. Se não perdoares, Deus também não vai te perdoar. A questão é resolver o problema de todos, não o problema de um só, né? Se eu não perdoo, como é que eu quero ser perdoado? Como é que eu quero que a igreja se reconcilie, que haja harmonia entre a igreja? Como que eu quero? Se nem eu aceito ser perdoado, ou se nem eu aceito perdoar, não é? Então eu tenho que ficar à parte, não é? Essa que é a grande questão. Vamos orar para que a igreja se harmonize cada vez mais, para receber o dom do Espírito Santo, o poder do alto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos agora que ajudes a todos nós que perdoemos e que aceitemos o perdão, que queiramos a reconciliação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Santos, queridos irmãos, até o próximo estudo, o número 13, último desse terceiro trimestre. Até lá. Tchau.